Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal E aí Mengo, o seu novo canal informativo com as informações diárias do nosso Mengão. Pessoal, no vídeo de hoje iremos falar sobre a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo recebe a equipe do Mengão, tá? Lá no Newton Santos, amanhã, sábado. Já vou falar o horário, vou falar sobre a arbitragem, quem vai estar pitando esse jogo, vou falar sobre a vendagem de ingresso, tá bom? A gente vai falar sobre a rodada anterior do Campeonato Brasileiro, os próximos jogos dessa sexta rodada do campeonato, tabela atualizada, classificação do Mengão. Vamos também fazer uma análise tática desse jogo, uma possível escalação, onde o Léo Jardim poderá mudar algumas peças diante do Botafogo, até pela questão do vigor físico, né, para dar aquela minutagem, controle de carga para os atletas, tá bom? Vamos também falar sobre qual canal vai estar passando esse jogo, né? Qual canal vai estar transmitindo o jogo do Botafogo e Flamengo. E depois vamos fazer uma análise geral desse jogo, beleza pura? Pessoal, então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Antes de eu dar sequência, humildemente, né? Eu vou pedir o joinha para vocês, se inscreve aí no canal, né? Curte o canal aí, né? Dá aquele like, dá essa força moral pra gente. Isso nos ajuda demais, fortalece o canal. Isso me motiva bastante vir aqui na internet, né, no nosso canal, produzir mais conteúdo para falar do nosso Mengão, beleza pura? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leandro Barbosa, falo daqui da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos. Vamos embora lá, sem enrolação, vamos lá sapecar as notícias de hoje. Pessoal, hoje é sexta-feira, dia 13, véspera do jogo. O Mengão entra em campo amanhã pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, onde a equipe do Botafogo enfrenta o Mengão no Newton Santos. O jogo é amanhã à noite, às 20 horas e 30 minutos. Nessa partida, Anderson Daronco, tá? Anderson Daronco foi escalado para a arbitragem desse jogo. Eu peguei essa informação aqui na internet. A CBF escalou Anderson Daronco, árbitro do quadro da FIFA da Federação Gaúcha, para apitar o clássico entre Botafogo e Flamengo nesse próximo sábado, dia 13. O jogo é às 20h30 lá no Newton Santos, o famoso Engenhão. Galera. Pessoal, procurei saber aqui, me informar sobre a vendagem de ingressos. Já foram vendidos bastantes ingressos, tá? A torcida do Flamengo já esgotou o setor dela, a carga de ingressos que já foi destinada da equipe do Mengão, tá? Aos torcedores do Mengão, já esgotou. Agora eu não sei informar sobre relação à vendagem, como é que tá a venda da torcida do Botafogo, né? Como eles são os mandantes, provavelmente vai ter casa cheia, né? E é assim, né, cara? Todo time que vai jogar contra o Flamengo, a casa enche, aí os ingressos vão lá nas alturas, né? Porque a procura é bastante grande. É muita gente procurando, muita gente querendo assistir, ver o jogo, né? Então é isso aí, pessoal. Então eu creio eu que ó, vai ser venda, casa cheia, vendagem estourada. Beleza pura? Vamos lá dando sequência aqui. Pessoal, vou falar aqui da nova atualização do Campeonato Brasileiro. Nós temos um novo líder. Esse líder é o São Paulo Futebol Clube, tá? Ontem teve um tropeço do Palmeiras, já falo desse jogo. O São Paulo é o atual líder com 13 pontos e temos um novo lanterna no Campeonato Brasileiro. Galera. Adivinha quem é esse cara? Quem é esse time? Adivinha quem é o cantor? Adivinha? Quem é? É o Cruzeiro do Tite. Cruzeiro. Cruzeiro do Pedro. Proprietário do BH Supermercados. Ó, um homem tem um cascai, viu? Um homem tá bravo. Então o Cruzeiro é o novo lanterna do Campeonato Brasileiro 2026. Galera. Pessoal, só fazer uma revisão aqui dos jogos anteriores, da quinta rodada, para me dar sequência aqui no nosso canal. Na segunda-feira passada, o Mirassol, na terça-feira, né? O Mirassol recebeu o Santos, né? Ficou 2-2. O Galo recebeu o Internacional, sapecou 1-0. Teve um clássico do Bahia, né? Bahia e Vitória, 1-1. Esse foi o jogo na quarta-feira. Na quarta-feira, o nosso Mengão sapecou o Cruzeiro, 2-0. Corinthians recebeu o Coxa, Curitiba. Curitiba sapecou 2-0 também no lombo desse. O Remo, só o Remo aqui que me decepcionou. O Remo perdeu para o Fluminense. Se tivesse
tido um empate lá, eu ia achar bom demais. E teve um jogo aqui muito importante, pessoal. Eu tinha até comentado desse jogo aqui nos vídeos anteriores. O Vasco nos deu uma alegria, né? O Vasco nos deu uma alegria. O Vasco venceu o Palmeiras, tá? Eu tô achando bom, não é pelo Vasco ter vencido não, mas pelo fato dele ter tirado ponto do Palmeiras. Porque o Palmeiras, gente, é o nosso principal concorrente na reta do Campeonato Brasileiro. Ele vai dar trabalho no Campeonato Brasileiro, vai dar trabalho na Copa do Brasil e vai dar trabalho na Libertadores. O dia que a gente encontrar com esse time, vai ser pedreiro. E é o nosso principal concorrente pelo elenco que tem, pelo time que tem um bom técnico. Foram gastos, nos 2 anos para cá, mais de 700 milhões na montagem desse time. É um time bastante regular, dificilmente ele perde, tá? Ele não tem altos e baixos, ele vai mantendo a regularidade. E é um time bastante competitivo, né? Isso aqui dispensa comentários. Não precisa ficar falando do Palmeiras, não. Então, ontem foi fundamental essa vitória do Vasco em cima do Palmeiras. O Palmeiras não deslanchar, né? O Palmeiras agora tem 10 pontos. Já vou falar a classificação aqui, a posição de cada time do nosso Mengão. E foi bastante importante o Vasco ter vencido, porque aí o Palmeiras não deslancha. Como a gente tem 7 pontos, mas a gente tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Mirassol, e esse jogo a gente vai jogar em casa, se a gente vencer o Mirassol, a gente iguala junto com o Palmeiras ali. O São Paulo, por enquanto, assim, aquela questão. Tá muito cedo, o São Paulo provavelmente não vai ter essa regularidade que nem o Palmeiras tem, vai ter os altos e baixos, né? Então, o São Paulo, por enquanto, ele não me assusta, não me preocupa, tá? Mas o Palmeiras, sim, Palmeiras, todo jogo que ele jogar, eu vou secar, nós temos que secar, tem que torcer para ele perder, tropeçar, empatar e por aí vai. Beleza? Dando sequência aqui, São Paulo, como é o novo líder, ele bateu a Chapecoense, recebeu a Chapecoense em casa, sapecou 2-0. O Grêmio empatou com o Bragantino, estava ganhando, no finalzinho o Grêmio empatou. Então essa aqui foi a rodada de número 5 do Campeonato Brasileiro 2026, a quinta rodada. Pessoal, vou falar aqui agora a classificação atualizada, tá? São Paulo em primeiro lugar com 13 pontos, o Palmeiras com 10 em segundo, o Fluminense com 10 em terceiro, Bahia em quarto com 8 pontos, o Bragantino em quinto com 8 pontos, o Flamengo com 7, só que o Flamengo tem um jogo a menos, tá bom? O Curitiba com 7 pontos em sétimo lugar, o Atlético Paranaense, o Furacão, em oitavo com 7, o Grêmio em nono com 7, o Corinthians em décimo com 7, Mirassol também tem um jogo a menos contra o Flamengo, ainda não fez esse jogo, tem 6 pontos em décimo primeiro, a Chapecoense em décimo segundo com 5 pontos, o Atlético Mineiro com 5 pontos em décimo terceiro, o Vasco venceu o Palmeiras, ele foi em 15º com 4 pontos, o Vitória em 16º com 4 pontos também, Botafogo abre o Z4, tá bom? É o 17º com 3 pontos, o Remo com 3 pontos é o 18º, o Internacional da Renata Fã, Renata Fã, tá passando raiva, né, neguinha? Em 19º com 2 pontos, e o Cruzeiro do Pedrinho do BH, o homem que tem o Totti, tem o Cascalho, né? O homem tem, ó. Em último, no Lanterna, com 2 pontos. Beleza pura? Pessoal, eu montei aqui uma provável escalação, tá? Que o Leonardo Jardim possa estar fazendo amanhã, até pela questão de controle de carga, minutagem para os jogadores que ainda não jogaram. Mas segundo o que eu apurei, segundo as informações aí que a gente pega aí na internet, nos sites, né? A gente faz uma pesquisa, ele vai com força total, tá? Eu acredito que ele não vai repetir as mesmas peças, até para questão de controle de carga, não esgotar, não lesionar, né? Porque o campeonato é longo, mas é um clássico, ele não vai querer perder, né? Já são 2 jogos à frente da equipe do Mengão, empatamos com o Fluminense e ganhamos do Cruzeiro. No Fluminense conquistamos a taça nos pênaltis e o Cruzeiro nós sapecamos 2-0 pelo Campeonato Brasileiro, beleza pura? Pessoal, minha provável escalação para amanhã, ó,
Varela do lado direito para dar um descanso lá por Royal. Danilo para descansar o Léo Ortiz. Léo Pereira, vou manter ele, porque o Léo Pereira, cara, aguenta o tranco, ele é forte mais. O Ayrton Lucas para dar um descanso para o Alexandro, né? O Alexandro jogou demais também. No meio de campo eu vou poupar, eu vou manter meu esquema tático que foi feito contra o Cruzeiro, só que aí depois eu posso estar mudando pelo Paquetá. Eu vou entrar com o Jorginho, Pulgar e Arrascaeta, beleza pura? No ataque eu vou manter Cebolinha e o Pedro, e eu vou só mudar o Carrascal pelo Luiz Araújo, tá? Eu começaria com Luiz Araújo, tá? Então fica assim, ó, Rossi no gol, Varela na direita, Danilo e Léo Pereira, minha dupla de zaga, o Seninha do lado esquerdo, né, para correr, dar descanso para Alexandre. No meu meio de campo ali, na miúca ali, ó, para armar, fazer aquela pressão, né, Arrascaeta, Jorginho e Pulgar. Pulgar já tem uns 2 cartões amarelos aí, viu? Cuidado, hein, Pulgar? Cuidado, que se você tomar mais um, você fica fora do próximo jogo. E no ataque, Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo. Isso seria a minha provável escalação diante do Botafogo. Beleza pura? Pessoal, esse jogo de amanhã, ele vai estar sendo transmitido pela Premier, tá bom? Creio eu que o Flamengo vai manter a mesma postura que teve contra o Botafogo, contra o Cruzeiro. Sempre que possível vai adiantar as linhas, vai tentar fazer uma marcação sobre pressão, tá? Em cima do Botafogo. Quando não der, vai recuar, vai trabalhar no bloco baixo, fazer uma linha de 4, outra de 4 e 2 na frente flutuando. E quando tiver a posse de bola, tentar fazer uma transição muito rápida, veloz, para estar abrindo o placar, né? Mas o mais importante é não tomar o gol, né? E isso aí o Leonardo Jardim tem conscientizado os atletas do Flamengo, né? Não tomar gol. É um marcar pelo outro, um correr pelo outro. Cada bola é uma dividida, né? Não tem bola perdida. E não pode dar espaço para o Botafogo. É um campo sintético, a bola corre demais. Então todo cuidado é pouco, né? Um máximo de atenção e procurar surpreender o Botafogo. O Botafogo é um time envolvente, é um time que gosta de ter a posse de bola, gosta de amassar seus adversários, fazer uma pressão pós-perca, né? Só que eles respeitam a gente, né? Se tratando de um clássico, né, pessoal? Então, vamos jogar nosso futebol. A gente tem futebol para ir lá, ganhar dos caras. O Botafogo, ele foi eliminado da pré-Libertadores, né? Por Barcelona do Equador. Então, o lado deles lá não está muito bom. Né? Aproveitar que o psicológico deles está abalado, a confiança está baixa, né? Aproveitar esse momento aí e somar ponto, né? Vamos vencer esse clássico aí, que aí nos dá uma moral. A gente vencendo, a gente vai a 10 pontos, junto lá com o Palmeiras, que o Palmeiras ontem tropeçou, perdeu para o Botafogo, ou perdeu para o Vasco, né? Uma vitória surpreendente do Vasco. O Vasco ajudou demais a gente com essa vitória, não deixou o Palmeiras esticar, né? E é isso aí, galera. Beleza pura? Pessoal, para quem ficou até agora no vídeo aí, né? Meu muito obrigado, agradeço de coração, espero que vocês tenham gostado, né? Ah, mais um detalhe, o Léo Jardim fez um treino agora na parte da tarde, né? Lá no Ninho do Urubu, no CT. Amanhã vai ter mais um treino na parte da manhã e depois ele vai fazer a escalação dele. Provavelmente ele vai fazer essas trocas aqui, algumas substituições, provavelmente o Alexandre não vai jogar, vai descansar, né? O Léo Ortiz vai dar um controle de carga para esses caras, porque até agora o Danilo não jogou. Então é isso aí, pessoal. Beleza pura? Então muito obrigado, tá? Fica com Deus. Não esqueçam de deixar um joinha aí, curtir o vídeo, deixar esse like aí, fortalece demais o nosso canal. E bora lá, né? Vamos torcer demais amanhã esse jogo entre Botafogo e Flamengo e Botafogo. Ganhar e somar mais 3 pontos aí para dar uma sequência do nosso campeonato. Beleza pura? Pessoal, então eu vou ficando por aqui. Um abraço e fique com Deus. E aí, Mengo!